E aí, pessoal, tudo bom? Mais um videozinho de explicação e correção do nosso plano de trabalho, dessa vez olha ali, aumentando, jogando para o lado, ensino religioso, nosso planinho da terceira quinzena que vocês estão fazendo a entrega essa semana, certo? Então, para ajudar vocês a compreender direitinho, vamos a ele, né? O que tem no nosso plano? Abrindo o caderno, jogando lá para baixo, professor, olha lá. As religiões em nosso país, ou seja, a gente vai falar sobre a presença religiosa no nosso país. O que é a presença religiosa? As religiões que acontecem dentro do nosso país. A gente vai acabar focando, gente, um pouquinho mais nas que são mais seguidas, nas que têm maior número de seguidores. Tá? O que não quer dizer que não existam outras religiões no nosso país. Dá uma olhadinha lá no nosso texto, que ele está bem explicadinho com relação a isso. Olha só. No primeiro texto que a gente tem para ler, ele é chamado As Religiões no Brasil, e ele traz ali algumas informações, os dados do IBGE sobre as crenças que as pessoas seguem aqui no nosso país. Lembrando que o nosso país, como a gente já viu em aulas anteriores, é um país sem religião oficial, ou seja, é um estado laico. Aqui no nosso país, qualquer pessoa pode seguir qualquer religião, certo? Sem preconceito nenhum. Até citei isso em vídeos anteriores, que muitas pessoas vêm para o nosso país para poder professarem a sua fé, para poder seguir a sua religiosidade sem problema, porque nos seus países muitas religiões, às vezes, são proibidas. Então, em alguns países com pensamento um pouquinho mais extremista, algumas pessoas são perseguidas, presas ou até mortas porque seguem determinados tipos de religião. Ok? E ali fala, né, um pouquinho sobre o catolicismo, sobre o protestantismo. O que é o protestantismo? As igrejas conhecidas aqui no Brasil como evangélicas, que iniciaram-se a partir da dissidência do catolicismo. O que é uma dissidência? De uma ruptura, de uma divisão dentro do catolicismo, com um cara chamado Martinho Lutero, que a gente pode vir a falar dele em outro momento, certo? Depois a gente tem o espiritismo kardecista, que é a filosofia da doutrina espírita, por muitos não é nem considerado uma religião, mas sim uma filosofia, porque trata muito de preceitos morais e de como as pessoas devem se comportar, que foi compilado segundo a tradição espírita pelo Allan Kardec lá na França no finalzinho do século XIX, certo? E que, segundo a tradição deles, foram ensinamentos trazidos por espíritos de fora da Terra, né? Então, ela é a terceira religião mais seguida no país, seguida depois pela Umbanda. O que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião de matriz africana, ou seja, ela é originária a partir das tradições africanas que vieram para o Brasil através das pessoas que foram escravizadas para trabalhar aqui no país, certo? A gente tem também informações sobre o que é o sincretismo religioso. Para quem não lembra... deixa eu voltar aqui. Pronto. Para quem não lembra, volta lá no texto. Sincretismo significa mistura de elementos, mistura de coisas. Sincretismo religioso, por exemplo, a Umbanda é um sincretismo religioso, que ela pegou elementos do catolicismo, pegou elementos do espiritismo, pegou elementos da tradição africana, dependendo da linha de pensamento umbandista ou de outras religiões de matriz africana, eu não posso generalizar aqui, né? Tem até algumas referências às tradições indígenas do país. Então, quando tu formata alguma coisa com essa mistura de elementos, a gente diz que isso é um sincretismo. E quando isso acontece numa religião, obviamente é um sincretismo religioso. Tá certo? Vamos lá. Depois a gente tem também informação, um rankingzinho rápido ali com os números. Eu não vou trazer os números agora porque tá lá escrito, né, meu camarada? Vai lá dar uma olhada. Das maiores religiões no mundo pelo número de seguidores. Não é um ranking para dizer qual é a melhor, tá? Fica ligado nisso. É só um ranking feito por algumas organizações não governamentais que foi pesquisado quais eram as religiões que tinham o maior número de seguidores, de pessoas que seguem aquela fé. Então são elas: o espiritismo em oitavo e o judaísmo. O espiritismo a gente citou aqui no Brasil, é a terceira ou quarta mais seguida no nosso país. O judaísmo, que são seguidores da tribo de Judá, o pessoal que acredita nas tradições que eram no tempo de Jesus, para vocês saberem, não era católico, Jesus era judeu. A partir dos ensinamentos dele que foi criado o catolicismo, né, e o cristianismo, que são todas as religiões baseadas nos ensinamentos de Cristo.
o sikhismo e o budismo. O sikhismo, para quem não sabe, ele também é um sincretismo religioso. Ele é uma religião formada a partir de alguns elementos do islamismo, que são as pessoas que seguem o Islã, a Torá, né? Torá do judaísmo, perdão, o Alcorão, certo? A religião formatada pelo profeta Maomé. E o budismo, que são as pessoas que seguem os ensinamentos de Buda, certo? Então, o sikhismo, ele é uma mistura do budismo e do islamismo. Então, ele está em sexto lugar como religião mais seguida do planeta e o budismo em quinto lugar. Em quarto lugar, a religião tradicional chinesa, que são uma religião específica da China, que as pessoas cultuam os espíritos dos seus antepassados e coisa assim. Quem já viu aquele desenho ou filme Mulan, tem um momento que é falado disso, em que aparece lá o dragãozinho, ele é um protetor da família dela, né? E aí tem os espíritos dos ancestrais. Esse é mais ou menos o contexto da tradição da religião tradicional chinesa. Em terceiro lugar, o hinduísmo, que é a religião tradicional da Índia, que tem um panteão de deuses gigantesco, muitas histórias legais, que são tratadas nos Vedas. Em segundo lugar, o islamismo, como eu falei antes, a religião formatada pelo profeta Maomé, que segue o código de lei do Alcorão. E, em primeiro lugar, o cristianismo. E no cristianismo engloba catolicismo, engloba as religiões protestantes, as religiões evangélicas aqui no Brasil, que são protestantes, mas são denominadas como religiões evangélicas aqui no Brasil. Ou seja, qualquer religião que siga os ensinamentos de Cristo, certo? Vamos para as atividades? Esse vídeo vai ficar bem curtinho, vai ficar bem tranquilo. Vamos lá. Nas atividades, a gente vai falar, a primeira questão, ela pergunta se eu sigo alguma religião. Essa resposta é de cunho pessoal. E, seguinte, se você ou a sua família não segue nenhuma religião, é só responder que não segue nenhuma religião. Ninguém está errado aqui, certo? Lembrando, o nosso país é um país laico, não tem religião oficial. Tu pode seguir o que tu quiser no nosso país e não seguir, inclusive. É um direito que as pessoas têm no nosso país, assegurado por lei, certo? Então, porventura, se tu não segue nenhuma religião, eu só coloco aqui, não sigo nenhuma religião, certo? A questão 2, em que eu acredito de acordo com a minha religião. Se tu não segue nenhuma religião, tu vai dizer assim, vai de novo reafirmar, não sigo nenhuma religião, mas eu acredito em tais e tais situações. Como assim, professor? Por exemplo, pessoas que se denominam como ateus, o que é um ateu? Ateu é a pessoa que não segue nenhuma religião e que não acredita em divindade, certo? Tem gente que acredita em divindade, como Deus, e não segue nenhuma religião. Tem gente que não segue nem religião, nem acredita em divindade. Mas pessoas que se denominam ateus, elas podem dizer que acreditam na caridade entre os homens, em ser uma boa pessoa, em não prejudicar o próximo, e por aí vai. Fique à vontade para responder de acordo com o que tu acredita. Se tu não acredita em nada, só responda que não acredita em nada. 3. No meu dia a dia, sigo os ensinamentos da minha religião? Quais? Também uma resposta de cunho pessoal. Por quê? De novo, se tu não segue nenhuma religião, só dizer, senhor, não acredito em nada, então não sigo nada, né? Não tem como eu seguir um ensinamento que eu não acredito. E se tu tem uma religião, tu vai responder de acordo com ela, ok? Por que eu estou deixando essa pergunta em aberto? Porque cada pessoa tem sua religião. Daqui a pouco uma família evangélica, daqui a pouco outra família é católica, outra família é espiritualista, outra família é da Umbanda, do Candomblé, é budista, é hinduísta, shintoísta, é judeu. Não tenho como saber. Então vocês vão responder de acordo com as crenças da tua religião. Quarto, de acordo com a sua resposta anterior, em que você pode melhorar. Mesma coisa. Se a tua religião ensina alguma coisa, o que tu pode melhorar com relação a ela? Entende? Vamos supor que eu tenho uma religião que diga que as pessoas têm que ser um pouco mais calmas. Eu sou uma pessoa mega estressada, mega nervosa. Eu vou dizer que eu tenho que melhorar, que a minha religião indica que eu tenho que ser uma pessoa um pouco mais calma e eu sou muito estressado, eu tenho que melhorar isso. Só um exemplo, tá? E pergunta 5, vamos jogar lá para cima agora para não atrapalhar. Você percebeu quantas religiões foram citadas nesta aula? Pois então, você conhece alguma delas que não seja a que você segue, ou seja, das religiões que nós citamos ali, alguma tu conhece? Não pode ser que tu que tu segue, tem que ser uma outra. Escreva a respeito de qualquer outra religião que não seja a sua, relatando tudo o que você conhece sobre ela. Isso aqui também é uma resposta pessoal. Senhor, para que eu vou fazer isso? Pelo seguinte, nós
enquanto brasileiros, enquanto pessoas que moram num país laico, num país que não diz qual religião nós temos que seguir, nós temos que ter um mínimo de conhecimento sobre outras coisas. Para quê? Para não falar bobagem, para não falar mal de forma indevida. Lembra? Falar mal, ter preconceito de alguém por causa da religião que ela segue, é preconceito religioso, é um crime e é passível de multa e cadeia. Certo? Então, é interessante nós conhecermos um pouquinho da crença do outro para que nós possamos respeitá-lo, para que nós possamos não falar bobagem, nada que possa ofendê-lo. Certo, pessoal? Fica a dica aí. Vamos jogar aqui para baixo e para o nosso slide de despedida. Qualquer coisa, entra em contato pelo WhatsApp, manda lá, a gente vai responder. De manhã dificilmente eu consigo, de tarde eu sempre respondo, certo? Então, bom trabalho a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!